Nosso programa hoje tem por objetivo mostrar um pouco de 3 pessoas que fazem parte de uma das escolas mais tradicionais de Araçatuba, inclusive onde eu comecei a dar aulas. É o Colégio Nossa Senhora Aparecida, conhecido como Colégio das Freiras. No terceiro bloco, a diretora Irmã Isaura. No segundo, a professora de matemática Alissa, que é filha do Cazu, que me deu aula, inclusive eu dei aula para a Alissa e o Cazu deu aula no colégio também. Conosco agora, um quase faz tudo no colégio desde 1994. Olá, Alessandro. Ô Alessandro, você me falou que o seu cargo é assessor comunitário. Me pareceu assim, coisa de político. O que faz um assessor comunitário? O assessor comunitário no colégio, ele lida com eventos, disciplina, estudo do meio, né? E faz tudo mesmo, precisou. Faltou servente, se precisava varrer, você vai? Tranquilo, isso daí é Como é que você chegou ao Colégio das Irmãs em 1994? Eu cheguei em 1994 através da professora Irani Bacalá. Um abraço, Irani, gosto muito da Irani. Ela que me indicou no colégio, na época era a irmã Ana Alice, que me entrevistou, e eu estava terminando a administração. O curso de administração de empresas. E eu trabalhava na Sadia nessa época e a Sadia pegou fogo na época e tal, e eu saí. Eu fiquei desempregado e através da Irani eu conheci, tinha feito um concurso de inspetor de aluno e eu conheci a Irani como diretora de escola. E ela lecionava no colégio. Então, mas parece que você chegou quase com o seu curso universitário completo. E o único cargo que eles tinham para você, eles ficaram... Qual era? Era o porteiro. Era o porteiro. E eles ficaram preocupados se você varreria o pátio ou não? Fizeram uma mesa redonda, me entrevistaram nessa e perguntaram, mas você, terminando a administração, vai varrer pátio? Eu simplesmente falei, eu preciso trabalhar, né? Eu tenho que trabalhar e não tem nada demais eu pegar a vassoura e varrer. Não, isso é uma coisa bem própria nossa de brasileiro, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, uma filha de médico, quando está fazendo o colegial, ela trabalha no McDonald's tranquilo. Aqui, se isso acontece, a casa cai, né? Trabalhar, em geral, se for um trabalho lícito, só dignifica. Você foi 11 anos auxiliar de disciplina. O que faz um auxiliar de disciplina? O auxiliar de disciplina só fica atrás dos alunos. Né? Hoje, como assessor, eu ainda sou um pouco auxiliar de disciplina. Né? Por isso que eu falei que você é um faz-tudo, né? Ele dá bronca ao aluno, vê o que o aluno está fazendo, é tipo um vigilante de aluno. Qual que é o maior problema de disciplina num aluno hoje? É a inquietude dele em sala de aula. Ele atrapalhar, às vezes o professor está tentando explicar uma matéria e ele não para na sala, ele mexe com um, mexe com o outro. Aí o professor acaba nos chamando, que seriam os auxiliares de disciplina, para conversar com esse aluno lá fora. Você não acha que se esse aluno conversar um pouco mais com o pai em casa, ele atrapalha menos em sala de aula? Sim, eu concordo. Né? Eu acho que estão dando muito brinquedinho para o filho em casa e conversando pouco com o filho. Aí sobra para ele, para o filho, conversar em sala de aula sobre um assunto que não é da aula. Eles trazem assunto hoje muito de Facebook, que é uma aula de matemática, por exemplo, de português, e tem certas coisas que não encaixam, né? E o professor chama uma, duas, três, na terceira o professor tem que tirar, senão atrapalha o restante. Você me falou na pré-entrevista que quando você começou, alguns, talvez até hoje, né? Alguns odiavam você e outros amavam você. Odiavam por quê? Porque toda vez que o professor coloca um aluno ou um problema de disciplina qualquer, seja um pátio, uma briga, é o Alessandro que vai. Então o Alessandro é o carrasco. Uma punição. É o carrasco. Ele vai me punir, eu estou certo, e o aluno nunca enxerga que ele está errado, sempre ele está certo, a culpa é do outro. É o carrasco. E os bonzinhos, os mais quietos, me amam porque eu protejo um pouco esse lado. Então uns gostam, né, que é normal na vida de qualquer um, outros são. Então eles têm um me ama e outros me adoram. Outro, te adoro, o outro, não gosto dele não, aquele careca lá.
Eu sei exatamente do que você está falando. Comigo também é bem assim. E aí eles criam apelidos, né? Mas eu adorei. Você citou 2 apelidos que eles não usam na sua frente. Eu achei que eles foram super oportunos. Em geral, os apelidos que eles criam é muito bacana. E às vezes eles criam até para eles mesmos. Fale 2. Eles me chamam de Kinder Ovo. Kinder Ovo. Gordinho, né? E xereque, né? E xereque. Mas na minha frente, jamais. Então vamos dizer o seguinte, qual é, com qual você se identifica mais? Se você tivesse que dizer quem acertou mais, foi quem te deu o apelido de Kinder Ovo ou de xereque? Kinder Ovo, né? Kinder Ovo. Xereque é muito feio. Você faz xereque é muito feio, sua esposa não vai gostar disso. Você faz eventos com alunos? Sim, eventos. Estudo do meio, sou eu que organizo, tem uma equipe que trabalha comigo. O que é estudo do meio? Virou, mexeu, tem um aluno falando, eu vou faltar por causa do estudo do meio. Tá, o professor ele tem a matéria que ele dá na apostila e ele agrega com um estudo fora. Né? Por exemplo, museus, uma parte de história, né? De português, o Museu da Língua Portuguesa. Então eu sou a parte organizacional disso daí, é a vivência fora aquilo que ele aprende na apostila. Então, ele vai vivenciar aquilo que está na prática mesmo, uma coisa prática, que tem a ver com a vida dele ali. Eles dão mais ou menos trabalho quando estão fora do colégio? Dão mais trabalho. Dão mais trabalho ainda? É mais trabalho. Você me contou de algo que aconteceu, porque lógico que eles ficam sempre esperando uma oportunidade para se vingar das suas broncas, né? Sim. É algo que aconteceu numa dessas viagens, num acampamento, você lembra? Sim, foi um acampamento que nós fizemos, foi até o Paiol Grande, com o 9º ano. E chegando no primeiro dia, os monitores lá da coordenação do acampamento inventou uma atividade. Né? Só que essa atividade consistia em o aluno procurar os professores e quem achasse todos os professores que estavam inseridos ali, os professores tinham que vestir de mulher e as mulheres... Então era uma brincadeira de esconde-esconde. Os professores se escondiam e os alunos procuravam, e quem achasse dos alunos mais professores venceria... Venceria e eles iam assistir, quem ia desfilar. Não, e pagaria uma pena. Uma pena, que seria esse desfile. Esse desfile. E aconteceu a atividade e eu falei, eles não vão me pegar, porque o Alessandro, aquele que fica dando bronca, aquele cara sério, cara de bravo. Vestido de salto alto, de salto alto, careca, aquela peruca loira, vestido vermelho, e até o vestido... já tinham escolhido? Até o vestido vermelho. Você era o alvo maior. O alvo maior era eu. Quem não queria ver o Alessandro desse jeito, filmar e passar para todo mundo, né? Aqui quando chegasse. Aí o Alessandro foi e se escondeu. E eu lembro que eu me escondi numa bananeira, que tinha um córrego embaixo. Eu falei, aqui ninguém vai me achar, mas bem difícil mesmo, nenhum aluno ia. Só que eu tive o azar dessa bananeira quebrar e eu fui gordinho, segurando nela, tinha chovido. Por isso que eu reguei e parei dentro do rio. Meu Deus, lá foi não me acharam. Lá foi o Kinder Ovo para dentro do rio. Mais ou menos isso. Não me acharam. Não te acharam? Não, mas também saí tudo melado. Mas a pergunta foi melhor sair melado ou ter que vestir o vestido vermelho? Bem melhor, já pensou de vestido vermelho? Não dava, né? Sair melado foi melhor. Não daria certo. Eu acho que o que interessa muito para quem está em casa é saber um pouco dos nossos entrevistados de hoje, um pouco do raio-x da personalidade deles. E eu dei umas palavras para você pensar. Qual é a sua maior qualidade, ou uma das maiores? Paciência. E uma que você considera uma grande qualidade de aluno? Qualidade é o reconhecimento dele, do erro dele. Quando ele reconhece que errou e faz alguma coisa com isso, né? Sim. Tá. Ou assumir. E a melhor qualidade, porque eu imagino que você lida também com o pai do aluno. Sim. Né? Qual é a melhor qualidade do pai do aluno? Quando ele confia na escola que ele deixou o filho. Se ele matriculou na escola, então ele tem que confiar nos profissionais que lidam com ele. Um defeito seu, talvez o maior? Ansiedade. Mas sabe o que eu costumo dizer? Que só o Papa Francisco, talvez, convivendo com adolescente, não fique ansioso, porque eles transferem em linha direta a ansiedade deles para a gente, sim, não é uma coisa? Ser. E um defeito de aluno? Um defeito de aluno, eu diria a inconstância dele, seria como eu posso te colocar? A gente pula, por enquanto, um defeito dele. Você lembra de um defeito do pai do aluno? A intolerância. A intolerância. Mas intolerância com quem? Com a escola? Ele quer o resultado, com a escola. Ele quer o resultado, não importa quem que é. Ele quer que seja na hora. O que é gostoso que o Alessandro gosta de fazer? Conversar com os amigos. Conversar com os amigos. E o que é desagradável?
Desagradável seria a intolerância das pessoas. Intolerância das pessoas. Você se considera tolerante? Sim. Sim. Medo, você tem algum? Morte. É? Gosta da vida assim? Gosto da vida. Arrependimento você tem? De não ter trilhado uma parte da minha vida lá atrás, no início. Não, vamos contar essa história. O que é isso? De não ter ido embora de Araçatuba para... O que foi? Você recebeu um convite bacana? Sim, eu recebi. Na época minha mãe estava doente, e né, antes de entrar no colégio... Que convite você recebeu? Era para ir para Sadia trabalhar em Várzea Grande. Várzea Grande. Hoje você teria um grande cargo? Acho que sim. Acho que sim. Mas sua mãe estava doente, você não Estava pôde doente, ir. eu não fui. Eu quero saber o que é o pior de trabalhar no Colégio das Irmãs. O pior? É a parte mais difícil. Cobrança. A cobrança de quem? Da irmã Isaura? Nós somos muito cobrados. Por quem? Por todas, não só a irmã Isaura. Por todos. Mas patrão não cobra sempre? Sim, mas tem que ser. Patrão mas cobra sempre, né? E o que é o melhor de trabalhar lá? A convivência com as pessoas, com os funcionários, professores. Isso é o que mais agrada. Qual a crítica que você recebeu nesses anos de colégio? Você está no colégio desde 1994, né? Ou de aluno, ou de pai, ou da direção, que mais te magoou? Foi como eu disse para você, a gente organiza eventos em uma das formaturas de 9º ano. Eu estava organizando uma fila de entrada para a valsa. E um pai, não sei se ele estava alcoolizado, ou tinha bebido um pouquinho mais, né, chegou para mim e falou: sai daqui, pobre, você não consegue nem se vestir direito. Não acredito. Então isso marcou bastante. Sai daqui pobre? Pobre, você não sabe. Nossa, mas que pai fino, né? Muito chique esse pai. Muito chique, mas uma coisa que marca, né, Arthur? E um elogio que marcou? O elogio foi uma formatura também do 9º ano, onde um pai, eu posso até citar o nome. Deve citar. O Dr. Marco Túlio. O Marco Túlio é um lorde, né? Ele já esteve aqui. Um abraço, Marco. Os 2 filhos dele se formaram no colégio e ele citou em um discurso que ele fez a dedicação minha que eu fiz pelo filho dele e agradeceu perante a todo mundo. Isso é legal, é um reconhecimento. Nossa, e com elogio sincero, a gente vive uns 2 meses, né? Sim. Eu quero saber se você se lembrou ou se sabe o que é o pior, o defeito de um aluno, ou se a gente pode pular. O pior defeito de um aluno é quando ele não reconhece o seu erro. Não reconhece o erro. Existem algumas, e nós vamos falar com a irmã Isaura depois, de várias diretoras que passaram pelo colégio, e 3 delas eu conheci mais ou menos de perto, que é a irmã Otília, a irmã Vilma e a irmã Natalina. Sim. E você viveu um período grande, eu acho, com a irmã Natalina, que eu adoro. Um abraço, Natalina. Eu quero saber qual a melhor qualidade da Natalina. Competência. E o pior defeito? O pior defeito é a intolerância também. Intolerância? Ela é intolerante às vezes. Você não é intolerante, né? Não, eu sou Você não é. Há quanto tempo você convive com a irmã Isaura? A irmã Isaura está indo para o 4º ano. 4º ano. Qual é o pior defeito da irmã Isaura? Impaciência. Impaciência. Essas irmãs são todas... E o Dalai Lama fala que se tem uma virtude que a gente deve trabalhar nela, é na tolerância. Eu também sou super intolerante. Parece que cada vez estou ficando mais. E qual é a melhor qualidade da irmã Isaura? Bondade. Ela é boa. É flexível também. A sua filha de 11 anos estuda no Colégio das Irmãs, né? Eu quero saber se você é duro com ela, como é com os outros alunos. Sou. Às vezes ela vira para mim e fala assim: pai, mas você cuida mais dos outros do que de mim. Mas é verdade. Eu preocupo mais com os outros filhos do que ela. Ela é uma menina que não me dá trabalho, né? Então eu cuido mais dos outros. Dos outros? Você tem mais outros alunos? Dos outros alunos. Só tem uma dos filha? Dos alunos, sim. E às vezes esqueço dela. Até os professores, mas você não pergunta nem da sua filha. Mas eu quero saber se você não faz um corpo molezinho com ela, não. Será que sim, não? Todo pai né? Todo pai não adianta negar para você. Para a gente terminar o bloco, eu quero saber o que é que você ainda quer da sua vida, Alessandro. Quero me aperfeiçoar mais. Como é isso? Especializar mais na área da educação, eu voltar a estudar. Estou com 42 anos hoje. Gostaria de continuar, é um projeto meu, e ver minha filha encaminhada na vida, formada. Isso é a maior alegria para qualquer pai, né? Questão de opinião, volta já.
Continuamos entrevistando o Colégio Nossa Senhora Aparecida. No primeiro bloco, o Faz Tudo Alessandro, que alguns chamam de Kinder Ovo. Adorei o apelido. No último bloco, a irmã Isaura, diretora. E agora, a professora de matemática, Alissa. Tudo bem, Alissa? Gente, para quem não sabe, a Alissa é filha do Cazu, professor de Química, que também deu aula no Colégio das Irmãs, foi meu professor de Química no IE, e filha da Vera, grande professora de Biologia. Vamos começar falando um pouco deles? Como é que estão eles? Estão bem, estão ótimos. Ele ainda dá aula, ele tem uma escolinha particular que trabalha comigo. A minha mãe também voltou a dar aula no estado há pouco tempo. Ah, ela voltou a dar aula no estado? Tá, estão super nativos. Ô, Alissa, eles foram uma influência para você? Nesse sentido de ser professora? Foi. Não na escolha do que eu ia trabalhar, mas em ser professora, sim. Eles sempre levaram muito a sério, muito a sério. Essa coisa na minha casa assim transitava de uma forma muito tranquila, porque eles sempre gostaram muito de fazer. Então isso para mim foi uma escolha assim natural. E você me falou de uma professora de matemática que te influenciou bastante e que foi minha colega no Colégio das Irmãs. Muito. Quem ela foi? é uma pessoa muito querida, Neide Luz, né? Neide, um abraço, viu? A lousa dela era perfeita, a atuação dela em sala de aula muito compromissada. E bonitinha. Eu não sei como é que ela está hoje, mas ela era toda impecável, arrumadinha. Então era aquela coisa que todo aluno gosta de olhar, né? Como é que você veio parar no Colégio das Irmãs? Há uns 6 anos atrás eu fui convidada pela irmã Natalina. Aí eu dava aula no Raízes na época e vim para o colégio. E veio para o colégio. E houve conexão imediata? Imediata. Ela me deixou muito à vontade. A equipe que nós temos é muito boa, profissionais, né? Os professores, os funcionários, todo mundo me acolheu muito bem. Seus 2 filhos foram seus alunos no colégio? Não foram no colégio. Eles foram meus alunos no Raízes. No Raízes. Como é que foi ser mãe de aluno? Eu acho que o trabalho é dobrado, porque eu acho que ser mãe é muito complicado, porque você não é colega, você não é amiguinha, não. Você tem que fazer o seu papel de mãe. Quantos anos eles têm hoje? Hoje o Vitor tem 23 e a Lívia 20. 20. Eles sofriam com o fato de você ser a professora deles e os alunos reclamarem ou elogiarem? Era mais sofrimento ou mais prazer para eles? Eu acho que para eles mais sofrimento. Eles não me falavam na época, hoje eles falam, né? Hoje eles falam. Mesmo porque eu era mais rígida com eles do que com os outros. E casa de ferreiro, espeto é de pau ou é de ferro? Ah, é de ferro. É de ferro? É de ferro. A sua criação deu certo? Muito. Tanto a que você recebeu do Cazu e da Vera, quanto a que você deu. Exatamente. Em casa não tinha você, não vou na aula hoje, não, você vai. Se não tiver legal, você liga, eu vou buscar. Não vou fazer a tarefa, não, você vai. Quer dizer, não tinham escolhas. Você sabe que uma coisa que sempre me afastou de matemática na escola, a não ser as operações básicas, que eu sempre fiquei encantado com as operações básicas, com fazer porcentagem, porque aquilo tinha aplicação na minha vida daquele momento. Agora, álgebra, eu falava, eu vou usar isso para quê? Parece-me, na nossa pré-entrevista, você falou que a álgebra tem sentido na vida prática, sim. Primeiro eu quero saber se a matemática que você ensina tem relevância para o aluno naquele momento. Ou se você fosse a ministra da Educação, se você mexeria no conteúdo. Algumas coisas sim. Tem alguns conteúdos que eu não mexeria. Agora outros não. Essa questão da álgebra, ela é muito interessante, porque na verdade ela é como a história de querer inventar a roda, né? A roda, ninguém vai querer mais inventar, você pega a partir dali e sai rolando. A álgebra é isso. Ela vem para facilitar o seu desenvolvimento numa solução de um problema. Ela acelera isso. Por exemplo, hoje o João está mais interessado em saber qual a possibilidade dele sentar do lado da Ana para ir viajar para o estudo do meio. Sei. Né? Pô, qual a chance de eu sentar do lado da Ana, não sei o quê.
Ele até pode fazer isso pela árvore de possibilidades. Mas até ele terminar a árvore de possibilidades, o ônibus já partiu. Sim. E ele ficou, né? Agora, ele aplicando a álgebra, uma análise combinatória, ele tem... Fala aquela história do quadradinho, que a gente aprende álgebra quando nem sabe que está aprendendo verdade. álgebra. A álgebra é uma coisa assim que já começa tão natural para a gente, desde pequeno, que quando você estava lá na educação Fundamental 1, quando a professora falava quadradinho mais 2 igual a 8, esse valor do quadradinho já era a sua incógnita, que se chama de incógnita hoje, né? Então, eu acho que tem muito mais um medo, uma ansiedade em relação à álgebra do que ela realmente... Falando em ansiedade, nós falamos bastante na pré-entrevista da falta de dificuldade, de facilidade que nós temos e que o aluno tem uma dificuldade ainda maior para se posicionar no presente. Fala um pouco disso. Eles são muito imediatistas, né? Eles querem as coisas acontecendo muito rápido, eles não estão preocupados com a aula de hoje, eles estão aqui, entrando nessa aula, já querendo saber qual que é a próxima aula. Mas tem sentido uma coisa dessa? Não vive, não vive o presente. Nunca está no instante, nunca né? Está no instante. Nunca está no instante. A gente precisa perceber isso e trazer a mente para o instante de novo. A todo momento. Vem cá, é aqui que você está, É aqui. a aula é depois, espera um pouco. Você sabe que eu tenho um slogan lá em casa que é assim: minha mente deve estar onde o meu corpo está. Toda vez que você percebeu que a mente foi para lá, inclusive a minha, eu trago de volta. Minha mente deve estar onde o meu corpo está. O que é o mais fácil da profissão? Da aula. Ir para aula. Ir para aula. Preparar a aula é muito mais chato que dar aula, não é? Eu acho que a parte burocrática é muito mais chata. Muito mais Preparar chato. a aula ainda lá, tudo bem, você está desenvolvendo exercício, mas a parte burocrática, a questão de registrar, de fazer plano, de fazer correção, isso é o mais chato Eu da sempre profissão. odiei isso. O que é mais fácil de ensinar na sua área? Eu acho que a parte aritmética. O que é a parte aritmética? São os conceitos básicos que você falou. Dê um em exemplo relação de um conceito. Algoritmo, por exemplo. O algoritmo, você ensinar a criança a desenvolver a divisão. A divisão. E o isso que é o mais fácil. difícil? Ensiná-los a estudar. Ensiná-los a estudar. Você faz isso? Fácil. Isso é muito Fala difícil. uma dica importantíssima para se sair bem nos estudos, aprendendo a estudar. Saiu da escola, chega na sua casa, revisa o conteúdo que foi trabalhado pelo seu professor, faz de novo os exercícios, olha a indicação dos exercícios extras no final da apostila, faz aqueles exercícios. Como não tem tempo de correção na sala, leva para o professor vai dar um retorno para você. Eu acho que isso daí é assim, primordial para dar certo. Então é rever o que foi visto na sala de aula e fazer novamente. O extra. Qual que é a melhor qualidade de um aluno para você, Alissa? Eu acho que é ser empenhado. Ser empenhado. Ser E o pior empenhado. defeito? Ser desmotivado, ser largado, não querer aprender. Tá no futuro, né? Tá no futuro. Lá em casa eu percebo assim, eles ficam aflitos, encostados na porta, querendo entrar. Antes da aula, querendo entrar. Depois que estão dentro, ficam aflitos, querendo sair. Eu falo, mas que é isso? Não dá para entender, não dá né? Pra Isso entender, daí é né? o momento deles. Bom, eu entendo o seguinte, que para dar um carro para o filho, o pai coloca o filho na autoescola para ele aprender a dirigir. Celular é uma maravilha, embora eu nem tenha o meu, porque eu sou muito ansioso, eu acho que eu não devo ter. Você não acha que para o pai dar um celular para o filho, antes ele tinha que dar um curso de como é que o filho não vai atrapalhar o outro com o celular? Sim. Celular é uma coisa assim, que na verdade serve como um tranquilizador para o pai, né? Se fosse bem usado, mas não é bem usado. O aluno deixa ele ligado na sala de aula. Não, mas você me falou que tem pai que... Às vezes tem pai que liga, né? Porque a criança não deixa tocar nem nada, não, mas comenta vai depois. Pro pai. Isso já depõe contra ele, se acontece na minha, e na minha também acontece, é assim, que pai é esse que não sabe o horário da aula do filho e que liga para incomodar a aula do filho, atrapalhando o filho dos outros? Inclusive, não tem sentido, jogando o dinheiro dele fora, que ele tem o direito de jogar o dele fora, mas o dos outros e o tempo dos outros, não. Então é assim, antes de dar o celular, dê um curso para saber se o filho já pode ter o celular, de como não atrapalhar o outro. Você concorda? Concordo. Tá bom. O pai quer que o filho aprenda inglês bem cedo, no meu caso, eu não sei como é com matemática. Uma outra coisa que eu sinto é que às vezes eles não sabem uma coisa muito básica. Por exemplo, você acha que alguém pode querer aprender inglês como segunda língua antes de saber
que não pode mastigar chiclete e falar ao mesmo tempo? Pode? Não pode, né, Arthur? É uma coisa básica, né? Você tem que sair com algumas convivências, regras de convivência, né? Como que você pode fazer uma... Eu acho assim que não se solta aluno antes de ensiná-lo a mastigar com a boca fechada. Não se solta aluno para o mundo, né? Você sente que há aluno rodeado de muitas máquinas e carente de gente? Muito. Eles sentem uma necessidade muito grande de conversar, né? Eu acho que as coisas estão, sim, muito rápidas em casa, pai não para muito, até pelo mecanismo, pela vida da gente. Então, eles acabam se sentindo meio sozinhos, meio carentes. Não, porque eu acho que é muito mais fácil dar um iPad de última geração. Está saindo agora o iPad Air. Vamos dar o iPad para o filho e ele me dá sossego, do que conversar com o filho. Eu me lembro de uma coisa que você disse na pré-entrevista. O pai tem transferido responsabilidade para as coisas. Isso é muito complicado. Né? E o que a gente faz para melhorar isso? Como mãe e professora, o que você fez para melhorar isso? Quando os meus eram pequenos, não tinha muito esse acesso, não tinha tanta coisa assim, né, Arthur? Então, isso talvez tenha me deixado, assim, um pouco mais tranquila. Mas em casa, assim, tudo sempre foi muito com horário, tudo muito certinho, nunca teve... Não tinha muito, sei lá, chance de fazer as coisas que... Você sabe que hoje, cada vez mais, a gente tem estímulos externos, né? Então, os celulares, os iPads, a TV a cabo, a TV isso, a TV aquilo, é demais da conta. Eu, de vez em quando, recebo uns e-mails, inclusive de alunos da minha família, assim, às 2 da manhã, né? Às 2 da manhã, eu falo, o que um aluno que vai ter que acordar às 6 da manhã pode estar no computador às 2 da manhã? Eu sim, porque hoje eu não trabalho mais pela manhã, eu opto por trabalhar à noite, posso dormir às 5 horas da manhã trabalhando à noite. Agora, como é que um pai deve pôr um filho para dormir, Alice? Colocou para dormir, verifica se está dormindo mesmo, né, Arthur? Sabe? Porque se ele aprendeu, como nós falamos ali nas questões anteriores, a lidar com o celular, esse celular vai estar desligado a hora que ele for dormir, né? Então, fique atento, você não está ouvindo aquele aquelas mensagens caindo, porque é hora de desligar, é hora de você estar bem, você precisa estar descansado no outro dia para produzir. E se o filho não desliga o celular, confisca-se o celular? Eu confiscava. Você confiscava. Mais algum conselho para pai? Para pai, tenho. Então tenho. Eu acho que o acompanhamento escolar do filho. Mas ele tem que estudar junto com o filho, que ser aluno de novo? Não tem que estudar, não tem que sentar, não é fazer a tarefa. Eu acho que é proporcionar para o filho um ambiente físico adequado. O que é isso? Aquela coisa de sentar numa cadeira, com a mesa, colocar o material. Não é ficar estudando de bruços, deitado na cama. Nem no sofá, lá com o caderno do lado no braço do sofá. Ensinou que a postura física interfere na postura intelectual e a postura intelectual interfere na física. Então, estudar sentado adequadamente interfere no pensamento. Exatamente. O que ele está esperando, né, desenvolver de bruços, deitado. Então, eu acho assim, pai deve proporcionar isso, não fazer tarefa junto, não é isso. Você gosta de receber elogios? Eu gosto. E eu tenho certeza que ela recebe muitos, porque para convidá-la eu fiz uma pesquisa com alguns alunos para saber que professor eles queriam que fosse entrevistado. Conta daquele, o Guilherme Dossi, que você me falou, que ele faz elogios bárbaros. O Guilherme é uma criança assim, maravilhosa, né? Um aluno ótimo. Ansioso ao extremo. E há pouco tempo eu tive que me ausentar né, da escola, eu tive uma cirurgia. E o Guilherme foi muito querido, né? Ele mandava bilhetinho, ele e os outros amigos, né? Mas ele que foi o porta-voz, ele levava bilhete, levaram ovos de Páscoa. Então é muito gostoso, e né? Quando você fica brava, você fala o quê mesmo? Agora é minha vez. E aí sai de baixo? Não nesse tom, né? Mas assim, agora é a minha vez. Pronto, aí todo mundo já sabe. E um conselho para aluno? Viva agora. Agora, no presente, no instante. Respire profundamente. Para de querer ir para a terceira aula. Não. Está na segunda. Você está aqui. Vive aqui. Faz isso bem feito aqui, que você vai ter uma terceira aula melhor. Qual uma qualidade sua, Aline? A minha? Uma qualidade minha, eu acho que eu sou persistente. E uma qualidade de professor? Uma qualidade de professor, eu acho que é gostar do que faz. Uma qualidade, um defeito seu? Eu sou perfeccionista, muito chata.
E eu acho que isso é meio que elogio. Você não tem um defeitinho melhor, não? É muito chato, eu acho que ser perfeccionista é muito... Bom, você se cobra demais, o Crema sabe? falou aqui que é o caminho para o inferno, ser perfeccionista. E um defeito de professor? Para falar de defeito de professor é complicado, né? Porque eu acho assim, falar dos atributos que são indispensáveis para o professor, eu acho mais fácil que falar do defeito. Por exemplo, eu acho que o professor, desde a hora que ele começa a preparar a aula, né, ele já está dentro do que ele deve fazer. Até o momento que ele tem que ter a sensibilidade de perceber que existem alguns alunos que precisam que você esteja mais atento, que você esteja mais disponível. Então não dá para falar assim um defeito. Perceber que um aluno é diferente. Diferente do outro. Diferente do outro, né? O que é gostoso? Cozinhar para minha família, ficar com todo mundo em volta. O que você faz de bom muito na bom. cozinha? Gosto muito de fazer massa, de fazer carne. O que é desagradável? Meias verdades. Meias verdades. Mentiras, né? Mentiras. Medo, você tem algum? Eu acho que eu não quero morrer tão cedo. Arrependimento, você tem algum? Acho que não. Nenhum arrependimento? Não, que moça boa. Tranquilo. Dar aula é? Acho que é minha vida no momento. É a sua vida no momento. Eu me lembro de você falar de uma paixão. Uma paixão. Para a gente terminar o bloco e da vida, o que você quer? Olha, eu acho que eu quero um dia estar deitadinha assim numa cadeira na praia, passar assim, Alissa, você foi minha professora, e a gente ri do que aconteceu, porque eu acho que a gente trabalha para isso, né, Arthur? Para não ser esquecida. É isso mesmo. É trabalhar para ter saudade. Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando o Colégio Nossa Senhora Aparecida. No primeiro bloco, o Alessandro, que é o nosso faz tudo no Colégio das Irmãs. No segundo, a professora de matemática, Alissa, que é filha do Cazu, professor de química, que também deu aula no Colégio das Irmãs. Inclusive, demos aula juntos no colégio. E agora, a diretora do Colégio das Irmãs, irmã Isaura. Tudo bem, irmã? A senhora nasceu onde, irmã? Antes, deixa eu mostrar aqui que a irmã Isaura me deu de presente o livro dela, Coração para o Alto, e nós vamos falar dele durante a entrevista. A senhora nasceu onde, irmã? Em Pompeia. Pompeia fica onde? Pompeia fica a uns 28, 30 quilômetros de Marília. De Marília. Em que tipo de família a senhora nasceu? Eu nasci numa família assim, eu não posso dizer que era muito pobre, nem também uma família... Classe média. Classe média razoável. Família. Mas o que eu queria saber é se eles eram religiosos. Sim, muito católicos praticantes. Católicos praticantes. A senhora me disse, inclusive, que a senhora não perdia uma missa, era isso, na infância? Nunca, que eu me lembre, eu nunca perdi uma missa aos domingos na minha infância. Né? Na nossa pré-entrevista lá no colégio, a senhora falou que a senhora estudou em que cartilha? Na cartilha Sodré. Que tem uma frase importante. A pata nada. A pata nada. Eu sou da cartilha, eles falaram aquele dia, acho que era a Caminho Suave, que era suave. Vovô viu a uva, né? A senhora pata nada. A pata nada. E com que idade a senhora sentiu a vocação religiosa? Eu acredito que desde os meus 7, 8 anos, né? Eu já admirava muito
os santos, né? Eu tinha uma tia assim muito religiosa e contava muito a vida dos santos, as biografias, e eu admirava muito. E eu desejava ser igual. E a senhora tinha aquela coisa de gostar também da freira, de como a freira se vestia? Ou isso não tinha? Gostava. Gostava. A senhora gostava de ouvir sobre o Vaticano? Gostava, mas na época de criança a gente não ouvia muito, não. Eu comecei a ouvir depois que eu fui para o aspirantado em Cafelândia, e a minha mestra era italiana. Sei. E gostava muito de tudo que era do Vaticano, do Papa, então era uma... O aspirantado é um período que se passa antes de fazer o voto perpétuo, é isso? São os primeiros passos da formação religiosa. Aí, aos 28 anos, a senhora já era definitivamente freira. Onde? Eu morava em Marília quando eu me consagrei, definitivamente. Que é a profissão perpétua, para sempre. Para sempre. Isto. Mas e aí a senhora estava em Marília e a senhora fazia o que como freira em Marília? Eu era professora. Ah, professora primária. Sim. Depois a senhora foi professora, ela me disse inclusive que depois foi professora universitária e que o que mais acho que deu prazer na vida até hoje foi ser professora primária. Foi. Né? Esse livro, Corações para o Alto, fala um pouco dele. Esse livro surgiu assim de um curso de espiritualidade e que acontece sempre entre as irmãs, Sei. né? Promovido pelos nossos superiores. E num curso desse que eu também estava ali assim ajudando a dar o curso Sei. para as irmãs. E surgiu dali como uma animação, né? Nós fizemos animação espiritual, quer dizer, mandar mensagens para as pessoas se sentirem mais animadas a viver a vida espiritual. Sei. E eu comecei a escrever cartinhas para as irmãs. Sei. Todo mês eu escrevia uma cartinha, e como era o ano do centenário de nascimento, Sesc Centenário, 150 anos do nascimento da nossa madre fundadora, a Madre Clélia Merloni, então eu coloquei os temas vividos pela nossa madre, as virtudes, e comecei a escrever as cartinhas. E esse livro, então, são as cartinhas que eu escrevi para as irmãs durante 2 anos. Mas parece que ele está numa nova edição, vão distribuir em algum outro lugar. A senhora me falou isso, que eu pedi o meu na pré-entrevista. Esse é o meu da... Eu apresentei isso para a minha madre geral e a madre provincial. E elas pediram então que eu fizesse para todas as irmãs da província de São Paulo e do Paraná. Que bacana. Algum dia a senhora se perguntou ao longo desse caminho de freira, se a senhora estava no caminho certo ou a senhora, desde o início, tem convicção de que está no caminho certo? Eu tenho convicção. Tem convicção? Sempre tive. Bom, aí a senhora morou 1 ano em Roma, né? Sim. Eu quero saber como é que foi essa vivência de poder ir toda semana ver o Papa na janelinha. Como é que foi morar em Roma? Foi uma experiência assim muito boa, uma experiência assim que marcou muito a minha vida, né? Porque as irmãs, os nossos superiores escolhem cada ano algumas irmãs para fazer o curso de espiritualidade e teologia em Roma. Eu fui uma das escolhidas no ano de 1988. Sei. E lá, então, eu quis aproveitar de tudo que eu pudesse aproveitar nessa parte de espiritualidade, na parte de cultura, porque Roma é um centro cultural muito grande, né? E eu acho que eu aproveitei muito bem. Aproveitou muito. Como é que a senhora muito. compara o Papa Francisco com o Bento XVI? Olha, o Papa Bento XVI é um Papa, assim, que eu... assim, acho que ele é muito inteligente. Acho que a marca dele é inteligência, né? É cabeça mesmo, por tudo que ele produziu de escrito na igreja, né? E
também é muito humilde. Humilde. E o Papa Francisco? O Papa Francisco já é a parte prática, é a prática do Evangelho. É. Mas eu me lembro que a senhora disse que mas é bárbaro que ele seja bem prático. Um é a teoria, o outro é a prática. Mas a senhora disse que na essência eles são iguais, né? Eu acho que são. Que eles têm a essência igual. Eles têm muitos pontos comuns. A senhora acredita que a senhora, pelo que a senhora pratica da teoria que tem, que a senhora vai para o céu sem escala? É muito difícil ir para o céu sem escala. Sei. Mas eu acredito que um esforço grande pode levar a isso. Mas uma escala também é muito bom. Porque eu me lembro quando eu estive no México para fazer um curso de educação personalizada, nós estávamos sem tempo de passar pelo santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na cidade do México. Sei. E nós fizemos o curso na cidade de Guadalajara. Sei. E escolhemos, então, um voo que justamente fizesse a escala, para que a gente pudesse ter tempo nessa escala de dar uma corridinha do aeroporto até o santuário. Mas isso, tropeiro em miúdos, se houver uma escala no purgatório, a senhora vai sem problema e vai aprender Vou ainda. aprender, e porque no purgatório as almas ajudam muito os que estão aqui. E eu, até lá, eu também queria ajudar. Tá bom. Eu quero... É a segunda vez que a senhora está em Araçatuba. A primeira vez a senhora esteve quanto tempo aqui? Quando foi? 3 anos, de 1984 até 87. Até 86, quando 86. 84, 5 e 6. 86, isso. E aí a senhora chegou aqui quando, dessa segunda vez? Eu cheguei aqui em 2011. 2011. Janeiro de 2011. E a senhora já chegou como diretora? Já. Já chegou como diretora. Eu quero uma qualidade sua. Uma qualidade minha? Eu acho que é persistência. Persistência. E de aluno? De aluno, uma qualidade do aluno, a responsabilidade no estudo. E do pai do aluno? Do pai, eu acho que é o compromisso responsável com o filho, a família e com a escola também. Estar comprometido, então, com o filho e com a escola. E um defeito seu? Um defeito é ser teimosa. Teimosa. Eu acho que eu sou muito, assim, sabe, às vezes inflexível, impaciente, inflexível. Nossa, eu também tenho uma dificuldade com flexibilidade. E a senhora já viu, Darwin diz que quem sobrevive não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, é o que tem a maior capacidade de se adaptar. Então, isso é uma espada cravada no peito do inflexível, né? Vamos melhorar. E de aluno, um defeito de aluno? Um defeito de aluno, eu acho que é a preguiça. Preguiça. E de pai de aluno? Pai de aluno é o descompromisso. Descompromisso. A senhora gosta de fazer o quê? A gente sempre quer saber o que uma freira faz para se divertir. Bom, eu gosto de ler. Leio muito. Eu gosto de lembrar as coisas passadas, né? Boas, e às vezes com as irmãs, estando assim na nossa sala de estar, né? A gente conversa muito sobre isso. Lembra aquela vez? Lembra? De rezar a senhora gosta? Gosto. Gosta? Muito. E de pôr em prática o que aparece nas rezas também a senhora gosta? Eu gosto. Gosta. E que é o mais difícil para nós todos, né? Gosto de rezar pelas pessoas. Eu quero saber... A senhora falou do que a senhora gosta de fazer, agora eu quero saber o que é desagradável, que a senhora não gosta. Que eu não gosto de fazer? Ou não gosta de fazer, não precisa ser, ou que a senhora não gosta de ver. Uma coisa que a senhora acha desagradável. Olha, o que eu acho muito desagradável é o barulho excessivo. Barulho excessivo, acho que todo mundo acha. Acho que esse barulho, sabe, eu não gosto. Medo a senhora tem de alguma coisa? Eu tenho. De quê? Eu tenho medo da violência. A senhora nunca sofreu essa violência física, não? Não. Mas eu acho que eu tenho muito medo. Medo disso. E da guerra também. Mas já está mais longe, né? De nós. Eu acho que a violência pode estar na calçadinha. É uma guerra, não é? É uma guerra, é verdade. E de ofender as pessoas. Eu fico muito magoada, quando eu ofendo as pessoas. E a senhora sabe reconhecer que ofendeu e vai lá se desculpar? Sim. Eu também consigo. Toda vez que eu reconheço, eu volto. Arrependimento a senhora tem? De não ter amado mais as pessoas, não ter me dedicado muito mais do que eu me dediquei.
No passado. Mas eu quero saber se esse arrependimento tem um desdobramento para o que importa, que é o agora. Quando a senhora percebe que deveria ter amado mais as pessoas no passado, isso ajuda a amar mais as pessoas agora? Ajuda. Sim. A intensidade é maior. É maior. O que é mais fácil de ser freira? O que é mais fácil de ser freira? Assim, o que é fácil na atividade de ser freira? Eu acho que aí vem da própria vocação da gente. A própria vocação, toda a parte a parte religiosa, a convivência na comunidade. A convivência na comunidade. O que é mais difícil? Mais difícil, eu sei lá, é aguentar alguma coisa que a gente tem repugnância até. Uma coisa que ela me falou na pré-entrevista que eu quero saber se é difícil. Ela falou que é o voto de pobreza. É difícil? É difícil. Por que é tão difícil? Das coisas mais a senhora gosta de iPad? A senhora gosta de carros maravilhosos? Não. O que é difícil no voto de pobreza? Isso me interessa muito de perto. O nosso voto de pobreza consiste no desapego das coisas. E muitas vezes eu gosto de ter uma coisa, um livro, por exemplo. Aí eu tenho que pedir para minha superiora para comprar esse livro. Não que ela negue, eu tenho tudo. Né? Mas esse chegar e pedir, sentir que eu não posso comprar por minha livre vontade. Eu tenho que pedir. Então isso é difícil. O que foi mais fácil na sua chegada aqui e o mais difícil? Olha, eu acho que na minha chegada aqui foi mais Dessa fácil, vez, como diretora. A minha integração na escola. Foi fácil. Foi fácil porque eu já conhecia muitas pessoas. E o que é que foi difícil? Olha, foi mais difícil, assim, eu acho que suportar um pouco as dificuldades que a gente sempre vive com a intolerância. Intolerância de quem? Das pessoas, dos pais. Dos pais. Mas eles são muito bons. Eu queria que a senhora definisse em uma ou duas palavras algumas diretoras que passaram pelo Colégio A3 que eu conheço de perto. Uma, e vai nosso abraço para a irmã Otília, que foi a minha diretora quando eu estava no Colégio das Irmãs, e eu acho que a irmã Otília me achava um maluco, mas nós nos dávamos muito bem. Como é uma ou duas palavras sobre a irmã Otília? Eu acho que ela é idealista, inteligente, e ela era realizadora. A irmã Vilma, outro abraço também, porque eu me lembro que quando a irmã Vilma veio para cá, eu havia saído do colégio, criei um caso, mantive, ela veio, ligou para minha casa e pediu aula particular, ela tinha chegado de Nova York. Então ela é arrojada, né? Fala uma coisa da irmã. Eu acho que ela é muito inteligente e perspicaz. Analice, eu não conheci. Ela é uma pessoa, assim, muito acolhedora. Né? A Lucília? Determinada. A irmã Natalina, no verdade, ficou 11 anos, eu tive muitos contatos, se não foi. Um abraço, irmã Natalina, eu sempre adorei irmã Natalina. Como é que a senhora definiria a irmã Natalina? Eu acho que a Natalina é inteligente e ela é, assim, realizadora. A irmã Cida eu não conheci. A Cida é uma pessoa, assim, muito amável, acolhedora, simpática. Agora há uma aqui que não foi diretora, mas que eu, na época, eu trocava, eu falava, eu te mando flores e você faz as cadernetas por mim, que eu detesto trabalho burocrático, que é a secretária Diva. Um abraço, Diva. Como é que a senhora define a Diva em uma ou duas palavras? Olha, eu acho que a Diva é uma pessoa muito competente. Ela é muito competente no que ela faz, compromissada e muito leal. Muito leal. É mais fácil ser diretora hoje, na era do iPad, ou no passado? Eu acho que, mais ou menos, eu acho, porque no passado, a diretora não tinha tanto pessoal que ajudava. Né? Então, tinha bastante trabalho, assim. Mas os alunos também... Eles aceitavam melhor, eram mais tranquilos, os pais também. Agora, a diferença é que
Nós temos pessoal que nos ajuda, mas a criançada hoje é muito mundo mais é muito independente, rápido, né? rápido. Né? Para a gente terminar, antes de qualquer coisa, eu deixei de fazer alguma pergunta que a senhora gostaria de responder ou alguma coisa que a senhora gostaria de falar? Eu gostaria só assim de deixar assim uma mensagem. Por favor, olhe então para aquela câmera e deixe. E assim, aquilo que o Papa Francisco sempre diz, não é? Nós estarmos assim, sermos tolerantes. Tolerantes. Né? Estarmos assim, vivermos a esperança, estarmos assim, abertos a Deus, né? E vivermos também a misericórdia e o perdão. E acho que a coisa mais importante que esse Papa Francisco tem feito é transferir a teoria religiosa para a prática. Ele me parece que faz aquilo que ele estuda, né? Sim. Para a gente terminar o programa, o que é que a senhora ainda quer da vida, irmã Isaura? Eu quero continuar minha vida religiosa, eu não me arrependo de maneira nenhuma, de nenhum momento. Eu quero continuar servindo a Deus e servindo as pessoas. Foi um prazer entrevistar o Colégio Nossa Senhora Aparecida. Até o próximo Questão de Opinião.